Estamos iniciando mais um Por Dentro da Forja e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, palestrante, professor de mão cheia, eu descobri aqui agora, Araújo, vice-presidente do interior aqui do estado do Rio de Janeiro, do CRC, o nosso Conselho Regional de Contabilidade. Se apresenta aí para a galera, Araújo. Bom, primeiramente, boa noite, quero agradecer a oportunidade, Renato, de estar aqui falando da nossa contabilidade. Sim. É um prazer imenso, representando o nosso Conselho Regional de Contabilidade do estado do Rio de Janeiro. Eu ocupo a função de vice-presidente do interior, como você muito bem sinalizou, e a vice-presidência ela procura fazer a integração da contabilidade com o interior, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa missão de levar o fortalecimento da contabilidade para o interior, para esses 54 mil contadores que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Quantos contadores? 54.325. Deve ter mudado, aumentou um pouquinho, mas esse é o último número que eu tenho no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui em Resende hoje, 10 de abril de 26, falando de contabilidade, num evento extraordinário que promove o desenvolvimento econômico e a contabilidade como instrumento de apoio, porque eu acredito muito na contabilidade, eu sou um entusiasta da contabilidade. Araújo, que coisa legal, né? Você pega o seguinte, a gente está num evento aqui que, cara, fantástico o evento, e aqui no meio do evento, por exemplo, a gente está aqui no stand de um escritório falando sobre reforma tributária. Você participou de um painel lá falando sobre reforma tributária. Ontem tinha uma outra pessoa falando sobre a reforma tributária. Então, a contabilidade meio que estando no centro, né, de toda a discussão, de tudo isso, auxiliando os empresários, e isso é essencial, né? É essencial, Renato. E veja que a contabilidade ela é um instrumento indispensável. A reforma tributária, eu vejo a reforma tributária como uma janelas de oportunidade para nós contadores. Nós somos agentes de transformação para o empresário, para a gestão pública, para todos. Então eu vejo a reforma tributária uma oportunidade de revalorização da contabilidade. Nossa, acho que isso vai trazer, isso, cara. E o nosso papel é fundamental. Eu até acredito, Renato, que muitos profissionais estão envolvidos na reforma tributária. Muitos profissionais. E é muito natural. E nós, contadores, nós temos um ferramental valiosíssimo para a gente contribuir com a reforma tributária. Aqui no evento, como você bem sinalizou, debate, é o assunto da pauta do dia, a reforma tributária. E eu acredito que vai trazer mais simplicidade. Eu acredito que toda mudança ela tem vantagens e desvantagens, mas eu, enquanto contador, representante do Conselho Regional de Contabilidade, eu acredito que o nosso papel é de encorajamento dos empresários, de todos, porque nós somos uma profissão essencial para o desenvolvimento econômico. Eu acredito muito nesse papel da contabilidade. E a reforma tributária é uma janela, aliás, são janelas de oportunidade. Você vê nessa janela de oportunidade um ar fresco chegando para a profissão, para o profissional, para o reaquecimento da profissão, reposicionamento talvez. O reposicionamento, você colocou muito bem. Olhando para a nossa classe contábil, nós somos 530 mil contadores no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro está em terceiro lugar na quantidade de contadores. Nós temos 54 mil. São Paulo, segundo, Minas, e o Rio, terceiro. Somos 54 mil contadores. Muita gente, hein? Nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Então, é uma valorização, é uma oportunidade que nós contadores temos de mostrar nossa contribuição, o nosso papel, de encorajar que temos desvantagens, temos, mas toda mudança é assim. E eu costumo dizer, Renato, que a mudança, como é que a gente costuma raciocinar e pensar? Tudo que é novo traz um certo receio. Porque a reforma é um momento novo para nós da contabilidade. Então eu vejo isso como uma forma de revalorização do contador. Revalorização do contador. E o estado do Rio de Janeiro, agora falando aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, por quem eu tenho um apreço muito grande. Aqui eu construí minha vida, minha carreira profissional de contabilidade.
E eu sempre falo da contabilidade com entusiasmo, porque eu acredito na profissão, eu acredito que nós temos nosso papel. E como vice-presidente do interior, essa interlocução, a aproximação com os contadores da região, com as autoridades locais, isso tudo faz movimentar e disseminar a cultura da contabilidade como elemento chave desse processo de mudança. E é de fato, né? E é de fato. Você que tem a oportunidade de andar pelos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a tua visão, como é que é a tua visão como profissional hoje, diante da reforma tributária? Eu ia falar que se avizinha, não se avizinha, ela já tá acontecendo, né? A gente já tá na fase teste dela, já todinha. Então ela já... Tem muita gente falando, 2027, não, ela já tá acontecendo, ela já é realidade hoje. 2027 só vai ser a continuidade de tudo, depois da regulamentação. Como é que você vê, com o contato que você tem com os contadores aí pelos 92 municípios, a nível de preparação, se eles estão enxergando isso que você está falando, desde a hora que a gente começou a conversar aqui, você falou, é uma janela de oportunidade, e é mesmo, de fato, só que a janela de oportunidade ela pode existir, e vão ter aqueles que vão aproveitar e outros que não. Como é que você está vendo tudo isso? Tem sido uma oportunidade muito valiosa percorrer os municípios. Eu tenho observado, dos 92, nós temos municípios que já estão um pouco à frente, outros que estão caminhando, procurando investir. E no debate, você reparou que no debate de hoje, um ponto importante é o investimento na gestão pública. Por quê? A gestão pública, ela também carece de contador. Sim. O contador ali. Por quê? Porque o contador, ele tem o conhecimento, tem a formação profissional para incrementar e apoiar a gestão pública. Então, vários municípios, e aí o nosso Conselho Regional de Contabilidade, ele faz um papel muito interessante. Nós temos, eu vou aproveitar o momento de registrar aqui o seguinte, nós temos a política de formar parcerias com os municípios, com a cidade, com as secretarias. Por quê? Porque a gente fortalece a gestão pública, a gente oferece, por meio dessa parceria, Renato, treinamento profissional para os contadores, a gente leva a contabilidade, a inteligência artificial, tecnologia, porque hoje a reforma tributária daquele quantitativo enorme de impostos, tributos, a gente vai ficar com 2. Sim, é verdade. Então, só isso eu já vejo como uma simplificação. E a gestão pública, agora falando assim dos nossos municípios, nós temos municípios que estão já assim, vivendo a realidade da reforma tributária. Outros estão se adaptando à realidade tributária. Porque cada município ele tem uma característica própria da região. Eu tenho observado isso. Tem a região lá, o Vale do Café, tem aqui a região de Resende, tem a região lá do Noroeste Fluminense, tem a região da Baixada Fluminense. Então, cada município ele tem uma característica econômica, ele tem uma cultura. E nós, contadores, aí que eu acho muito interessante essa conexão do contador com as entidades e do interior, porque o contador conhece a região. Então, ele reúne conhecimento contábil, ele conhece regras tributárias e conhece a cultura. O nosso presidente Rafael Machado, ele fala algo assim muito interessante, que eu vou reproduzir aqui. Ele diz assim, olha, nós contadores, quando nós vamos numa secretaria, abrir um CNPJ, não é só um contador. Ele representa um conjunto de ações, empresário, receita fiscal, a profissão, o desenvolvimento econômico. Então ele representa um universo que não é só um contador ali. Por isso que a gente faz parcerias, assina termos de cooperação técnica. Então a gente incentiva esse tipo de coisa e oferece, nas nossas parcerias, o município pede e a gente apoia, oferecendo treinamento na área de contabilidade, que não se limita só na contabilidade, formado no ambiente profissional da contabilidade. Então isso tem sido muito bom, muito bom. E muitos municípios eles já incorporaram o espírito de mudança da gestão tributária. Eu tenho observado isso, cada um no seu estágio. Sim. Mas agora, o que é muito importante, Renato, fundamental,
é a consciência do gestor público, da importância de investir na qualificação dos servidores, dos contadores, investir em tecnologia. Eu tenho observado isso, por onde eu tenho percorrido muitos, e eu converso com os secretários, com os contadores da região. Tem sido assim algo fantástico. Você tem visto nesses agentes públicos uma conscientização cada vez maior? Uma conscientização maior da importância. Porque, Renato, o que vai acontecer? Isso vai facilitar a gestão tributária do município. Entendi. Porque o Brasil tem 5.800 e poucos municípios. Então são 5.000 municípios, 800, quase 6.000 municípios, pensando sobre um tributo e cada um do seu jeito. Hoje é assim, né? Hoje é assim. Hoje é assim, uma loucura. Então repara, a vida do contador. Uma loucura, maior ainda. Então você tem cliente na região de Resende, você tem clientes em Volta Redonda, em cada local você tem que se debruçar sobre uma legislação específica. Sim. Então eu acho que isso vai desburocratizar a gestão tributária. Apesar, Araújo, de ter um processo, né? Porque vai até 2032, tem um longo caminho, vai ter regime tributário em dobro aí até lá, vai ter esses desafios aí, mas a gente tem que saber administrar bem isso aí, né? E aí, ó, eu queria que você falasse um pouco aqui para aquele que está vendo e ouvindo a gente. A importância do empresário estar bem assessorado. Olha, esse é um ponto vital para os contadores. Porque o empresário, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu li muito Lopes Sá, saudoso professor Lopes Sá. O empresário, ele é o sujeito, assim, de forma carinhosamente, né, que tem tino para negócio. Sim. Ele sabe fazer negócio, ele sabe prospectar negócio. É o tino dele, mas ele precisa de uma gestão profissionalizada, de uma contabilidade forte, de um contador preparado. Porque faz com que o crescimento dele também seja o nosso crescimento. Legal. Seja o nosso crescimento. Eu, como contador, eu fico feliz da vida quando um cliente... Você vê uma coisa que, às vezes, o empresário chega assim, Araújo, mas eu vou ter que mudar de regime. Eu vibro, cara, isso é uma notícia maravilhosa. Você sabe por quê? Quando você tem que mudar de regime, porque a tua empresa cresceu, o seu negócio está potencializado. Não pensa como gente pequena, pense como gente grande. O simples era um momento que você estava no simples, que era do simples. Mas à medida que você cresce, você tem que comemorar. E o que você precisa? De um contador para lhe auxiliar, ter o apoio como instrumento de gestão do seu negócio. Não fique preocupado que eu vou mudar de regime, ou pagar mais, ou pagar menos impostos. A questão não é essa, na minha opinião. A questão é, se minha empresa cresceu, significa que eu sou um bom gestor. Eu estou levando a minha empresa ao crescimento. Isso é fantástico ou não é fantástico? Muda de regime? Vou botar um contador, um profissional qualificado, e vou dizer assim, olha a linguagem que eu vou falar, você que está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir depois, meu amigo contador, meu amigo empresário. É uma combinação perfeita. Então, quando um empresário me procura para falar sobre isso, ele fica meio assim, sem entender muito bem a minha lógica. Eu estou olhando para a lógica do crescimento. Sim, o negócio está no... A visão sua é do copo cheio. Isso. É do copo cheio. Do copo cheio. Com certeza, a visão do copo cheio. Aí eu vejo que ele fica impactado. Como? Não, porque sua empresa está faturando mais. Você aumentou seus clientes. Você aumentou seu lucro. Você aumentou seu faturamento. Isso é muito bom ou não é muito bom? Me diga se quando sua empresa aumenta seu faturamento, você excelente. Não comemora. Excelente. Ele fala, sim, pois é. Então, olhe para o lado positivo. O imposto você vai ter que pagar no simples, no presumido, não importa o regime para você. O que importa é que você tenha uma boa gestão, uma gestão inteligente, uma gestão eficaz, que vai proporcionar economia de imposto. Pouco importa o regime. Eu queria ser o maior empresário de contabilidade, todas as minhas empresas no lucro real. Com toda certeza. Todas eu queria no lucro real. Rapaz, que eu falo até empolgado. Eu falo empolgado. Aí eles Araújo, reflexão.
deixa eu te perguntar uma coisa. Mudando um pouquinho aí do que a gente está falando, já que você falou aí para mim que passou muitos anos lecionando, não é isso? 32 anos. Aí, 32 anos, 3 décadas lecionando, uma vida inteira. Tem muito contador que não tem de vida. É verdade. Você passou isso lecionando. Agora eu vou falar um pouco de mim. Tô há 35 anos nesse ramo e já vivi muitos altos e baixos. E já confesso para você que até em algum momento queria me desvincular da contabilidade, cansado e tudo, e foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu redescobri, é isso que eu queria falar com você, e queria que você falasse sobre isso, eu redescobri o amor pela contabilidade quando eu entendi, e aí a importância de se falar, de se ensinar, de palestrar, quando eu descobri a função social da contabilidade. Olha onde que eu quero chegar. Quando eu escutei que, cara, quando a ficha caiu, não é que eu nunca escutei, mas quando a ficha caiu, virou a chave em mim, que através da contabilidade, eu sempre falei isso, mas talvez não faltava entrar em alguma camada aqui. Mas quando entrou, ressuscitou o Renato de novo para a profissão, entende? Quando eu entendi que o contador, ele auxilia o empresário, e auxiliando o empresário, levanta a empresa do empresário, você levanta uma família. Atrás daquele empresário tem mais 10, 15, 20, 30, igual hoje eu atendi aqui, 200 colaboradores. São mais 200 famílias impactadas. Quando eu comecei a entender, quando eu voltei a entender, quando caíram as escamas, mais ou menos assim, sabe? Dos meus olhos com relação a isso. Eu enxerguei isso nitidamente diante de mim, o ânimo voltou. Só que aí voltou de um jeito diferente. Voltou o Renato querendo reconstruir, o Renato querendo palestrar, o Renato querendo compartilhar conhecimento, agregar valor na vida das pessoas. Como é que você vê isso? Você que é um professor, 32 anos lecionando, como é que você vê isso, primeiro, na profissão contábil, diante dos contadores, são 54 mil? No Rio de Janeiro e 530 mil no Brasil inteiro. 530 mil, ok, mas do nosso estado, 54 mil contadores. Como é que você vê isso, essa mesma pegada assim da visão social? Porque, sabe, porque eu vou confessar para você, durante 30 anos da minha vida eu não tinha essa visão. Muito bem colocada a sua fala, a sua observação. Eu vou responder em 2 momentos, em 2 blocos. O lado do magistério, do ensino da contabilidade e do lado profissional, que também é um lado transformador. No início, você chega falando agora do mundo acadêmico, né? Você tem aquela garotada nova, e aí você olha assim, eu já percorri uma estrada e tem aquela garotada nova, sedenta de conhecimento, de descobertas, que às vezes nem sabe por quê. Na contabilidade, eu estou aqui, mas eu não sei exatamente para onde eu estou caminhando. Mas eu quero ter uma profissão. Nesse momento, aí eu falo da função social da contabilidade. Que por vezes muitos confundem a contabilidade como uma ciência, uma matemática exata. Não, a contabilidade, como você muito bem colocou, é uma ciência social. É uma ciência que, antes de tudo, é uma agente de transformação de vidas. Isso é fabuloso, e é isso aí mesmo. Transformação de vidas. E como professor, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, especialmente aqueles que estão começando. Qualquer que seja a sua profissão, você tem que se dedicar à sua profissão. Agora vamos falar da nossa contabilidade. A contabilidade nos leva a lugares que a gente não imagina. Eu sou prova disso, da transformação social da minha vida. Então, eu quero ganhar dinheiro. Olha, a gente não vai ter uma profissão pensando em ganhar dinheiro. É óbvio que a gente vai ter esse momento, mas antes de pensar em dinheiro, vamos pensar na nossa profissão, na dedicação. Faça bem feito o seu trabalho, com dedicação. Não pense no dinheiro antes. Não. Pense, não, eu vou fazer um trabalho bem feito, eu vou fazer um trabalho bonito, eu vou fazer um trabalho que os meus pares, os meus clientes vão se orgulhar do meu trabalho. Porque o dinheiro é consequência do que a gente faz.
se você faz um trabalho bem feito, se você se dedica à sua profissão, naturalmente tudo vai acontecer e as mudanças vão ocorrer. Então é uma ciência de transformação social, de mudança de vidas. E eu falo um pouco da minha história. Eu sou filho de pais analfabetos. E quis o destino que eu fosse parar na contabilidade. A contabilidade mudou minha vida, da minha família. Olha, eu construí minha família. Eu construí a minha carreira. Tudo eu devo à contabilidade. Eu saí do nada e fiz descobertas fantásticas com contabilidade. E ainda digo mais ainda nesse testemunho, meus amigos. Você que nos ouve. Essas mudanças eu comento por quê? Porque se isso aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de vocês. Independentemente da sua camada social que você esteja. É acreditar na sua profissão. Então, tudo que eu tenho, e na vida, eu costumo dizer, ainda na questão social, não é só o dinheiro. É a admiração das pessoas, a amizade, o network que a gente cria, o relacionamento com as pessoas, com nossos pares. O dinheiro é a consequência. E é claro, quanto maior for a sua dedicação, você falou da redescoberta. Sim. Isso é algo grandioso. Por quê? Porque isso vem como consequência natural do que a gente faz. Essa é a mensagem que eu levo na universidade, nas universidades, especialmente para aquela turma que está chegando. Então, essa é uma experiência. Aí eu levo do lado profissional. Mas, Araújo, profissionalmente, fala para nós a tua vivência profissional. O que mudou? Como eu decidi que eu queria contabilidade, eu queria ser sempre um auditor, que é a minha paixão principal. Eu gosto de contabilidade, mas a auditoria é a minha paixão principal. E eu me dediquei, e eu falo com muito orgulho, muito mesmo. Isso me orgulha muito, porque foi algo assim trabalhado, algo conquistado, com a ajuda de muita gente, que a gente encontra muitas pessoas que nos ajudam, quer ajudar, um conselho, ouvir sua experiência, passar sua experiência para ele. Você que nos ouve, essas experiências vão lhe ajudar a te dar um direcionamento. Então isso é uma ajuda. Alguém ouve a tua história profissional na contabilidade, isso é um conselho. Eu consegui. Então são essas ajudas que eu me refiro, e a gente vai encontrar pessoas de bom coração que estão dispostas a te ajudar, dando um conselho. Se meu amigo, você vai dizer, meu amigo, minha amiga, você que na contabilidade, eu já sei o que não dá certo. Eu vou te falar o que não dá certo. Que é algo mais encurtar caminho, né? Encurtar caminho. Encurtar caminho. No mundo acadêmico. E do lado profissional, eu construí minha carreira, eu falo com muito orgulho, porque esse é um motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Para a gente finalizar aqui, Araújo, eu sempre pergunto para quem a gente está aqui conversando, batendo papo, o seguinte: você já está com 61. 61. Primeiro, se o Araújo pudesse tomar um café com qualquer pessoa na face da Terra, que esteja aqui viva ou morta, com quem seria e que conselho você pediria? Essa tua pergunta me fez refletir. Como eu acredito no futuro, sim, eu acredito nas gerações futuras, sim, porque o nosso legado enquanto profissional da contabilidade vai ficar para as nossas gerações futuras. Sim. Como eu acredito na transformação, eu chamaria aquele jovem que está começando para ouvir a minha história. Legal. Cara, senta aqui para tomar um cafezinho comigo. Vou contar um pouco da minha história. Vou falar para você o que é a contabilidade, o que ela fez na minha vida. Eu chamaria para tomar esse cafezinho e dar esse conselho. Por quê? Porque ele vai ser o profissional de amanhã. Sim. Ele vai ser o nosso futuro da contabilidade. E quanto melhor a gente preparar, mais valoroso ele será no futuro, que ele vai dizer. Renato, Araújo, todos os contadores deixaram um legado, uma experiência, e vamos seguindo. Eu vou contar uma outra história aqui para você. Você vê que eu me empolgo. Eu sei que a gente está terminando aqui, mas me dá só um minutinho. Eu gosto muito de olhar as histórias das pessoas. O que as pessoas fizeram? Você pega um contador de sucesso. E eu gosto de pesquisar a profissão de outros profissionais. Sim, o que ele fez? Porque eu acredito, Renato, que Deus nos deu a capacidade. Todos nós temos uma capacidade. E cada um vai despertar uma habilidade.
Nós temos habilidades para tudo. Para tudo. A gente vai potencializar aquilo que a gente mais se identifica. No meu caso, no seu caso, foi na contabilidade. Então essa contabilidade, essa potencialização, eu vejo que essa geração futura, daqui a 30, 40, 50 anos, você falou do seu pai ali com todo carinho, respeito, a lembrança, são pessoas que deixam referência na vida. Sim. Assim como seu pai deixou para você, você vai deixar um legado. Sim. No futuro, nós não estaremos aqui, a gente está aqui de passagem. Como diz o Rafael, nosso presidente, a vida é um sopro. Mas no dia, daqui a 40 anos, alguém vai dizer: Renato me ensinou muita coisa. O que seu pai ensinou. E tantos outros. Então, isso é que eu acho que vai transformar. Que vale a pena, né? Que vale a pena. Que vale a pena. O vale muito a pena. grande valor em tudo é aquilo, é o legado que a gente deixa, Vai né? deixar. É a história que vão contar da gente quando a gente não estiver mais Isso. aqui, né? E ainda acrescento. Você vê, ainda acrescento o seguinte. Você que nos ouve também, eu acrescento o seguinte. Não são só seus filhos, seus parentes. São todos aqueles. Eu quero me espelhar num profissional da contabilidade. Deixa eu ver a história do Legal. Renato. Por onde o Renato percorreu? Qual foi a construção dele? É por aqui. Legal. Bom, esse foi mais um Por Dentro da Forja. Agradeço ao Araújo aqui. Quer deixar uma palavra para os empresários da contabilidade aqui? Quero. Vai lá, manda bala. Amigo empresário da contabilidade, eu diria que se estende para os demais empresários, mas nós contadores somos empresários. Nós temos nas mãos uma ferramenta que só a contabilidade tem, que é o poder de orientar, é o poder de encorajar os demais empresários. Que nós contadores, nós temos um potencial que quando você se dá conta desse potencial, vou pegar as palavras do Renato, é como se fosse uma redescoberta de um valor que você estava ali e não percebia. Então você, meu amigo contador, minha amiga contadora, meu amigo empresário, minha amiga empresária, a contabilidade é um agente de transformação. E vamos pensar no futuro da nossa contabilidade, porque eu acredito que o futuro é o legado que a gente pode deixar para aqueles que virão depois de nós. Então, valeu! Essa é a mensagem. Obrigado. Pô, cara, muito um abração. bacana. Cara, até o próximo Por Dentro da Forja.